educação pública no Brasil é um tema bastante delicado e complexo e que não recebe a devida importância nos meios de debate públicos. Os problemas são bastante conhecidos, mas parece que nada de efetivo é realizado. No ensino superior não é diferente. Vê-se investimentos em prédios suntuosos, mas as condições de trabalho de professores e técnicos não têm uma melhora significativa. Diante das dificuldades enfrentadas para negociar essas melhoras com o governo federal, as greves dos trabalhadores ganham forma e força. Esta semana iremos falar sobre este assunto com o professor Almir Menezes Filho, da direção do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. E para colaborar no debate, nosso companheiro e amigo Sandro Pimentel, aqui do Sinteste, coordenador de Educação e Formação Sindical. Olá, professor, tudo bom? Seja bem-vindo ao Diálogo Plural. Tudo bem, bom dia. Sandro Pimentel, tudo bem? Tudo bem, satisfação. Professor, as greves, ou a greve, é um instrumento legal do trabalhador, principalmente para a gente chegar ao público e mostrar como é interessante esse debate. Só se chega ao servidor técnico, administrativo e ao professor a uma greve quando há uma intransigência, digamos assim, dos patrões, falando do governo federal, falando a nível federal do governo federal, não é isso, professor? É verdade. Infelizmente, os políticos brasileiros fazem muito discurso antes de assumirem qualquer cargo, da importância do ensino público em qualquer nível, mas ao assumir algum cargo, esquece totalmente as promessas, os debates, as discussões que tinham anteriormente. E aí, há o abandono completo ao serviço, ao ensino público. Não é só o ensino público, em geral é o serviço público, né? Em geral sofre toda essa restrição, principalmente orçamentária. O governo tem muito dinheiro para outras coisas, menos para o serviço público. Então, o servidor, o trabalhador do serviço público, para poder conseguir uma melhoria, não só salarial, que é importantíssimo para o trabalhador ter que se sentir bem no seu emprego, mas também para conseguir a melhoria de condições de trabalho, tem que apelar para a greve, infelizmente, porque com isso prejudica a população que ocupa, a população que mais precisa do serviço público. É a mais prejudicada, mas infelizmente, para melhorar o serviço, para poder atender melhor essa população, nós temos que apelar para a greve. Sandro Pimentel, são vários níveis de negociação entre sindicatos e governo até chegar realmente a declarar uma greve. Não tenha dúvidas, inclusive é bom sempre estar lembrando que os trabalhadores e servidores, de modo geral, eles não gostam de greve. A greve é uma necessidade imperativa, porque se você olhar, por exemplo, na base da FASUBRA, né, da Federação dos Sindicatos das Universidades Brasileiras, se a gente olhar do ano passado para cá, do início de 2011 até agora, nós já nos reunimos com o governo atual 52 vezes. Ou seja, é um governo que, de fato, nós não podemos reclamar desse governo pelo fato de não se reunir. É um governo que se reúne muito. Mas só que isso não é suficiente, não tem efetividade, né? As reuniões não trazem propostas, não trazem alternativas, não trazem contraproposta à nossa pauta. Então, chega um momento de que a gente não aguenta mais, está sendo enganado, ludibriado, e aí a hora é a greve. Mas é óbvio que depois tudo passa por assembleias, passa por mobilizações, caravanas, paralisações, estado de greve, ou seja, momentos de alerta para que o governo sinta que a categoria não aguenta mais. Vai ter chegado o momento que deu, aí tem que ir mesmo. E enfim, a gente sabe que a greve é difícil, prejudica todo mundo, a categoria não gosta da greve, a sociedade se sente prejudicada, mas é um instrumento legal e é constitucional e é um instrumento de luta que a classe trabalhadora utiliza e sempre se utilizou no mundo inteiro. Professor, e não se fala somente na questão salarial, às vezes até o salário é suficiente, mas a condição de trabalho é que faz que um professor, até um técnico administrativo, entre em greve. Não, é verdade, nós estamos com um problema seríssimo, porque o governo, desde o governo Lula, começou com um programa chamado Reúne, que é a expansão do ensino superior e das escolas técnicas, instituições. O que aconteceu? Cresceu, construiu muitos prédios, e no Brasil todo, que se você andar pelo Brasil todo, você vai ver que estão abandonados, porque ou não tem professor ou não tem aluno, né? E a dificuldade fica muito grande. Quando chega nos grandes centros, nas capitais, as universidades está acontecendo, aumentou muito o número de alunos, não houve contratação nem de professor, nem de técnico administrativo, então as condições são cada vez piores, né? São cada vez piores. Os professores estão sobrecarregados, o índice de doença provocado por excesso de trabalho no nível dos docentes está muito alarmante. O ANDES, nosso sindicato nacional, está inclusive fazendo uma pesquisa nacional sobre o índice de doença, como cresceu depois do Reúne. Então, professores que todos estressados,
não tem uma condição de trabalho, porque o professor normalmente já trabalhava sábado e domingo, mas agora trabalha sábado e domingo e de madrugada para poder dar conta do trabalho. Muitas cargas, muitas salas de aula, muitas turmas, pesquisa, extensão, pós-graduação. Então é um mundo, certo? E o governo está ótimo, porque ele está gastando um pouco em termos de aplicar o dinheiro no pagamento de salários, essas coisas, mas prejudica a qualidade do ensino. E a qualidade do ensino é uma coisa que é o futuro do Brasil que está em jogo. O Brasil sente falta, já está sentindo falta com o crescimento que está tendo da área da indústria, tudo sentindo falta de técnicos com condições, com capacidade de resolver alguns problemas. E vai aumentar esse problema porque as instituições de ensino superior estão formando professores com nível pequeno, baixo. Por quê? Porque a qualidade do ensino está caindo. Então, se nós não continuarmos reagindo, nós não exigirmos essas condições de trabalho, infraestrutura para trabalhar e tudo, o ensino público brasileiro federal, que hoje é disparado, melhor do que o ensino particular, com o passar dos anos, não sei se é esse o objetivo dos sucessivos governos, com o passar dos anos provavelmente é para o particular ficar ao mesmo nível do público. Não porque o privado subiu, é porque o público baixou e ficou do mesmo nível. E se for isso, o Brasil não sei para onde vai parar. Senhor Almir, me permite aqui, nós somos favoráveis, nós todos somos favoráveis à expansão universitária. Né? Tem que se expandir mesmo, porque o déficit social e educacional ainda é muito grande no Brasil. Né? A fila para entrar dentro das universidades públicas é uma fila enorme. Só que a expansão, ela não pode ser, como o professor Almir diz, apenas construir prédios e salas de aula. Né? A infraestrutura, se você olhar, não vamos longe, na UFRN, a mobilidade interna é horrível. Você não tem estacionamentos, não tem onde estacionar mais, calçadas, o trânsito interno, horrível. Agora, recentemente, nós recebemos uma denúncia no campus de Currais Novos, e nós fomos lá em loco comprovar, biblioteca rachada, infiltrações, banheiros completamente, deteriorados, locais para o estudo, a concentração, não tem. Então, o Reúne, ele expandiu, e nós somos favoráveis, inclusive, o viés do Reúne, diferentemente do ProUni, ele expande, uma transferência de recurso público para o público, o que é correto. Mas tem que olhar pessoas. Você não pode expandir se não tem gente, se não tem mais contratação de professores que dê conta da demanda, se não tem mais técnico administrativo, restaurante universitário. Você vai, a fila fica rodando lá. Você não dá conta disso, porque você cresce, mas não consegue ampliar, né, a outra infraestrutura e especialmente na questão do trabalho humano, né, das pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? E continue aí. No próximo bloco teremos as perguntas do público sobre este tema desta semana, que é a greve no setor público. Nós voltamos em instantes. E estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que debate hoje com Sandro Pimentel e Almir Menezes Filho sobre a greve dos servidores públicos federais. Temos aqui algumas perguntas enviadas pelos nossos telespectadores através do Facebook e através do Twitter, para colocarmos aqui em debate. Miriam Castro, que é professora, ela pergunta: por que 45 universidades em todo o Brasil estão em greve e o Rio Grande do Norte não está? Professor Almir. Essa pergunta é interessante, porque eu sou professor da UFRN, apesar de estar na direção nacional, e é uma coisa bastante preocupante a forma com que a diretoria da ADURN, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem agido. Não de hoje, desde a posse, há 3 anos atrás, é uma diretoria que prima pela não convocação de assembleia para escutar o que a categoria tem a dizer. Essa diretoria agora, ela já deu declaração em jornal, já apareceu em todo lugar, que a UFR não está lá em greve, não está em greve, porque é precipitado, é falta de tato das outras entidades. Agora, é interessante porque o princípio maior de qualquer movimento sindical, de qualquer movimento social, é a Assembleia. A Assembleia que define, a categoria falando, se expondo, discutindo e tomando uma posição. A diretoria da ADURN simplesmente disse: não quero ouvir, já sei o que vocês querem, toma a posição dele. Não tem greve. Então, é uma maneira de fugir do diálogo. Foge, evita, não sei porquê, medo, não sei. Então, na área técnica administrativa. Mas antes eu queria só, Alexandre, se você me permite, professor Almir,
é que o Rio Grande do Norte está em greve porque a UFESA está em greve, né? Verdade. Desde o dia 17, salvo engano, né? de maio. Então, os professores da UFESA estão em greve. A gente espera também que os professores da UFRN entrem em greve, porque ou 45 universidades estão erradas, os professores estão errados, ou uma está, né, Almir? Eu não sei. Ou uma direção, né? Ou uma direção. Nós, por exemplo, nos técnicos, nós aprovamos na plenária que aconteceu recentemente, que nós estamos construindo o indicativo nacional de greve dos federais para o dia 11 de junho, né? A nossa ideia, temos um prazo ao governo, isso já vem do início do ano, que se o governo não apresentar de forma concreta, contra a proposta, a nossa pauta, que nós vamos entrar em greve até o dia 30, se ele não apresenta, de maio, até o dia 30, nós vamos entrar em greve no dia 11. Para isso, nós já fizemos paralisação, já fizemos mobilizações, Caravana Brasília, e agora, nos próximos dias, nós temos agora dia 30 também, que vai culminar com o prazo que nós demos ao governo. Vamos passar um dia inteiro mobilizando e fazendo atitudes políticas, mobilizações gerais na reitoria, preparando para as assembleias que acontecerão no dia 31 na UFESA, em Mossoró, e no dia 1º em Natal. Mas, para além disso, também nós teremos uma plenária dia 3 e 4 de junho em Brasília, uma caravana, mais uma outra caravana desta feita dos federais no dia 5, né? E a gente espera que a partir desse período, bom, primeiro a gente espera que o governo apresente contraproposta, que a gente volte para a categoria, o governo apresentou, vamos discutir, se não é o que a gente quer, mas o que é possível agora, mas se não, não tem outra forma. Então, da parte da FASUBRA, a gente está mobilizando nacionalmente, e já existe uma pressão, Almir e Alexandre e os nossos telespectadores, já existe uma pressão de algumas bases para que a nossa greve seja antecipada. Porque se a gente olhar, já são quase 30 universidades que os estudantes também estão em greve. Né? Então, a greve que tende aí, o setor da educação, de modo geral, faz uma greve muito forte. Se isso acontecer, né, não é possível que o governo vai derrotar todo um setor. O Daniel Rocha, que é empresário, ele faz a seguinte pergunta: as greves são vistas pela sociedade, eu complemento, não por toda a sociedade, como algo negativo, às vezes até atinge muito a sociedade até se revolta com isso. Como é que faz para mudar essa imagem, professor? É muito difícil, porque a mídia, a grande mídia, os grandes jornais, os grandes canais de televisão, jogam pesado contra qualquer greve, qualquer que seja a greve, né? E então as greves bastante justas que os trabalhadores fazem são vistas como uma coisa perniciosa, uma coisa que faz mal à sociedade. E não conseguem passar para a comunidade, para a sociedade em geral, que um detalhe muito pequeno: se você não reage, as coisas vão cada vez piorando mais. Então, aquele serviço mínimo que a sociedade já tem prestado pelo serviço público, vão cair cada vez mais. Então, quando eles dizem, mas é greve, reclamam que tem greve, mas ao mesmo tempo reclamam que os hospitais estão com os corredores cheios de leitos, porque não tem onde colocar paciente. Reclama disso, mas não reclama, não nota que as escolas estão caindo aos pedaços. Aí quando faz greve, porque as escolas estão caindo aos pedaços, para recuperar, fica com raiva porque está com greve. Então a imprensa joga contra isso e a sociedade precisa ser cada vez mais esclarecida. E através de um programa desse tipo, é que a gente consegue passar para a sociedade alguma coisa, qual o motivo da greve, por que da greve, a importância dela para a própria sociedade. Se você olhar, recentemente o governo aprovou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que nada mais é do que a privatização dentro dos hospitais universitários. Ora, você imagine hoje os hospitais universitários, que são referências em todo o Brasil, eles são 100% SUS, ou com atendimento ainda ruim, que demora, que atrasa, mas é 100% SUS e de qualidade, e de muita qualidade. Você imagine uma empresa que visa lucro, não é? Administrando esses hospitais, como será a qualidade desses serviços amanhã, e também em relação a pagamentos de taxas para exame, para, enfim, plano de saúde, etc. Agora, a coisa começa a piorar, porque não está tendo a revolta social, então o governo, com a popularidade que tem, vai massacrando ainda mais. O professor Almir Menezes Filho vai complementar um pouquinho dessa pergunta no próximo bloco. Se quiser participar do nosso programa, é só ficar ligado no nosso perfil do Twitter, que é o @SintestRN, e na nossa fanpage do Facebook, pelo endereço www.facebook.com/Sinteste. Nós voltamos em instantes.
O Diálogo Plural está de volta. Estamos com o professor Almir Menezes Filho, da Andes, e com Sandro Pimentel, do Sinteste RN. Estamos discutindo sobre a greve dos servidores públicos federais. Professor, completando um pouquinho do que a gente vinha deixando do último bloco, essa questão da visão da sociedade com relação às greves no serviço público. Eu ia dar um exemplo seguinte. Há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, a gente estava fazendo uma passeata lá pelo Alecrim, né? Todos os servidores públicos, e você vê a visão que a população tinha, não sei se já melhorou um pouco, do servidor público. Aí tinha um rapaz na barraca trabalhando, quando a gente foi passando, ele se gritou lá: vai trabalhar, bando de vagabundo, vocês não fazem nada, só querem fazer arruaça. Eu saí da passeata, fui lá falar com ele, conversar com ele. Eu perguntei para ele: você tem filho? Ele disse: tem. Ele estuda onde? Aí ele deu no colégio, escola pública, né? O professor é funcionário público. Ela tem filho aonde? Na maternidade tal. É maternidade pública. O médico que atendeu é um médico servidor público. Aí fui colocando várias coisas, tudo que ele vivia em volta dele era de serviço público que prestava. Aí ele parou, olhou para mim e disse: eu nunca tinha pensado sobre esse ano. Pediu desculpa, a gente foi embora. Fui embora. Mas você vê como é que a sociedade não é esclarecida. Ela mesmo usa o serviço público e, ao mesmo tempo, despreza, menospreza, sem dar, como se não fosse fundamental para a vida da sociedade. Sandro Pimentel, as bandeiras de luta atualmente, como é que vai estar sendo levado para os funcionários e servidores? E até uma pergunta importante: o próprio servidor reconhece o direito à greve que tem e se junta ao sindicato para lutar? Reconhece, tem reconhecido, porque o sindicato tem feito esse trabalho amplo de esclarecimento, né? E inclusive os servidores novos, os que entraram agora, 1 ano, 2 anos, 3, sei lá, que estão em estágio probatório ainda, a Constituição, porque como não foi regulamentada ainda, então a Constituição ela é ampla no sentido da garantia do direito de greve. Ela não diz que o direito de greve é para quem tem 5 anos, 10 anos, 20 anos. É a garantia do direito de greve para os servidores de modo em geral. Então, esse trabalho a gente tem feito e tem conseguido, né, esse reconhecimento, inclusive. Sobre a pauta, nós temos uma pauta que já está bem ultrapassada, mas que ela é a mesma pauta, porque a luta em defesa do serviço público, da educação pública, contra essa empresa brasileira de serviços hospitalares, contra essa questão da redução do salário dos médicos, o congelamento dos valores do adicional de insalubridade. O governo mexeu numa lei através de uma medida provisória, que pela Constituição a medida provisória é só para caso de tragédias, emergências e tal, mas o governo ele usa sorrateiramente, na calada da noite, um atalho rápido para ele, que é a medida provisória. Este governo que falava do outro, que só governava sua medida provisória, para congelar e reduzir o valor das insalubridades, ou seja, as pessoas que trabalham sobre exposição da sua própria saúde, que recebia ali percentual de 10% sobre o vencimento básico, vai ficar recebendo agora R$100, R$180 fixo. Professor, com relação até aos alunos, vocês que trabalham diretamente com os alunos, há uma necessidade ou há uma educação do professor, aquele que sente a necessidade da melhora, de passar isso para o aluno? Olha, eu acho que... Até porque alguns desses alunos um dia serão também professores. Claro, muitos serão professores, muitos outros serão outras profissões que também vai lidar com o público, não é só o professor que lida com o público. Que vão entrar no setor público também. É verdade. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase da humanidade muito difícil. A televisão, com todas as suas vantagens que traz, mas traz um monte de desvantagens, né? Jogos e tudo, então começa a transformar o ser humano quase em autônomos. E nós temos uma preocupação muito grande com esse lidar com o aluno, sabe? Como trazer os alunos para os problemas sociais, para o dia a dia, né? Você brincando, tirar ele de frente da televisão ou do computador. É uma luta muito difícil. Mas a gente nota que tem os alunos, vocês devem estar acompanhando, que tem um movimento assim, estudantil muito forte, surgindo, e já está, que chama ANEL, que é a Associação Nacional dos Estudantes Livres, que é por fora da UNE, que a UNE também se engajou numa luta do lado do governo, né? Então esse grupo de estudantes está por fora. Então essa discussão, esse debate é importante para a formação do próprio aluno, certo? Eu acho que o debate, a discussão em si, na sala de aula, é fundamental. E aí a gente vai para um viés que é o ensino à distância, né, que tem tanta divulgação. Todo lugar do mundo existe ensino à distância e nós somos favoráveis ao ensino à distância. Mas o ensino à distância é uma coisa, é um complemento.
e não a formação do aluno. Então você pega o aluno, entra na universidade, entra não, nem vai, né? Ele faz uma inscrição por televisão, se forma, sem conhecer a pessoa, sem conhecer o professor, sem conhecer o laboratório, sem conhecer nada, e sai formado. Ora, isso é um absurdo, certo? Você tira toda uma formação social que o aluno adquire dentro da universidade. Ele começa a ter um contato só dentro de casa, numa televisão. Que aluno é esse? Que formação você tá criando, que eu estava falando? Um autônomo. Seria o professor, o profissional do eu sozinho. E eu sozinho. Então, a gente quer que tenha ensino à distância, mas complementando. Você faz um curso, aí tem uma técnica avançada no estado de pega, o filme joga para a televisão, joga para o pessoal assistir. Agora, fazer do curso do primeiro dia até o último à distância é um crime contra a qualidade do ensino. Santo Pimentel, há a preocupação do próprio Sinteste em estar dentro da comunidade universitária, não só dos técnicos administrativos, mas também aos alunos, para também explicar e se colocar a posição do sindicato com relação às greves e às conquistas? Sim, Alexandre, nossos amigos, para além disso, né, acho que o Sinteste é uma das organizações que mais tem avançado no diálogo, na conversa com a própria sociedade. Nós temos parcerias com escolas públicas, nós temos parceria com algumas outras organizações, culturas, acampamentos. Nós temos conseguido transpor os muros da universidade, né? Além do diálogo interno com a nossa categoria, através das movimentações, das assembleias, dos jornais, dos programas de TV, do nosso site e as nossas redes sociais, mas a gente também tem conseguido chegar do outro lado, para fora da organização. A gente tem conseguido ir nos bairros, conversar, fazer reuniões, fazer atividades sociais. E isso é um grão, é apenas um grão, porque se as outras organizações sindicais tivessem essa visão, possivelmente seria uma forma de cobrir o vácuo, o espaço que nós não temos na grande mídia, né? Mas, enfim, nós estamos fazendo a nossa parte. A gente acha que isso é um trabalho de médio e longo prazo, porque precisa de uma desconstrução, e a gente sabe que desconstruir é mais difícil do que construir, né? Uma desconstrução de uma sociedade que vem vendo os grandes canais, as grandes redes, os grandes comentários retrógrados que tem aí. É muito difícil a gente conseguir reverter esse quadro, mas é possível, com essa visão da comunicação e da importância que os sindicatos não se restringam às questões corporativas, mas que ele vá até a sociedade, ouvir a sociedade e discutir com ela os grandes problemas que envolvem as organizações públicas, nesse caso em especial as universidades públicas nesse país. Bom, nosso programa está chegando ao final. Professor Almir, as considerações? Bom, eu gostaria, inclusive, de aproveitar a oportunidade que nós vamos ter uma reunião ampliada por fora da ADURN, na quarta-feira, às 10h30, lá no Centro de Convivência da Universidade, para discutir. Não é uma assembleia, porque é por fora do sindicato, é uma reunião ampliada, inclusive envolvendo estudantes. Nós estamos convidando os técnicos administrativos também para participar dessa reunião, para decidir qual o rumo da UFRN, o que é que nós vamos querer com essa greve que está explodindo no Brasil todo, e uma greve que está incomodando, e vai incomodar mais ainda enquanto não houver uma negociação efetiva. Porque, só resumindo, o que o governo faz é um jogo, faz de conta. O Sandro falou não sei quantas reuniões já tiveram com o governo, nós já tivemos, nesses 2 anos, tivemos um monte de reunião que acontece. Chegou em julho do ano passado e só não dá tempo de nada, tem que fazer uma medida provisória, aí fez um acordozinho. Um acordo que deu 4% em reajuste e incorporou uma gratificação. Esse acordo foi aceito por várias entidades, porque o sufoco estava fechando, não tinha mais prazo. Dia 31 de agosto ele acaba o prazo para enviar para o parlamento. E o que aconteceu? Esse acordo rolou. Quando chegou agora com o indicativo nosso de greve, com forte indicativo de greve, aí o governo transformou esse acordo em medida provisória. Só que nesse acordo, na medida provisória, veio uma coisa embutida que ninguém discutiu com o governo e que é o que o Sandro acabou de falar, é sobre insalubridade e periculosidade. O que aconteceu é que esses 4% do acordo, muitas pessoas que tinham periculosidade vão ficar com o salário abaixo do que ganhavam antes. Aí o governo saiu com uma outra projeto de lei, uma outra leizinha para poder fazer a complementação salarial para não ficar abaixo, porque é proibido pela Constituição ganhar menos que ganhava no mês anterior. Então, estamos chamando o pessoal todo para essa reunião, quarta-feira, às 10h30, lá no Centro de Convivência. Santo Pimentel. Nós queremos parabenizar e agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que convocar, né, fazer uma convocação mesmo a todos os médicos
e a sociedade potiguar a se fazer presente dia 28, agora segunda-feira próxima, em frente ali ao Hospital Universitário Onofre Lopes, às 7 da manhã. Nós vamos fazer uma caminhada, pretendemos ser uma caminhada forte, até o Hospital Maternidade Januário Cico, que é pertinho, uma caminhada de 150 metros, 200 metros, e para tentar mostrar à sociedade que não só os médicos estão indignados e revoltados, não só os técnicos administrativos e técnicos de enfermagem, auxiliares, enfermeiros, que recebem insalubridades, que passam, já a partir deste mês, passarão a receber menos, mas que a sociedade também não aceita isso. A sociedade não vai aceitar que os nossos hospitais universitários sigam para as mãos da iniciativa privada e perca assim a sua qualidade. Então, queremos deixar aqui essa convocação em nome da saúde pública, né, para que todos e todas se façam presentes, segunda-feira, 7 da manhã, em frente ao Hospital Universitário Onofre Lopes. E no dia 30, na terça-feira, no pátio da reitoria, que é uma mobilização nacional, um dia de mobilização nacional, onde todas as organizações do serviço público estarão juntas no pátio da reitoria, com início às 8h30 da manhã. Então é necessário que não só os técnicos administrativos da UFRN, mas do serviço público de modo em geral, a sociedade, estudantes, enfim, estejamos prontos lá, juntos, em defesa do serviço público e da educação pública de qualidade. Agradecemos a presença de Santo Pimentel e do professor Almir Menezes Filho. Nosso programa vai ficando por aqui. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintestRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Até o próximo sábado.